Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre coordenação e orientação escolar, eu vou explicar como motivar educadores e alunos. Sejam bem-vindos! Com todas as mudanças que a nossa sociedade tem passado por conta da pandemia do Covid-19, iniciada em 2020, e também por conta das mudanças e avanços tecnológicos, a escola tem sentido muita pressão para se atualizar, né, e se adequar ao que chamam de novo normal. Por conta desse contexto, alunos, pais, professores têm se sentido ansiosos e até deprimidos ao tentarem cumprir suas funções no aspecto educativo. Não que também não se sintam assim em outros aspectos, né? Pensando nisso, é mais uma responsabilidade que surge para a gestão escolar, que é motivar educadores e alunos, principalmente nesse momento, né, que estamos passando. Em 2022, a gente está com as aulas 100% presenciais, né, para os alunos. Então, esses alunos estão tendo que se readaptar a esse ensino presencial, os professores também. Em muitas escolas permanece junto ao ensino presencial o ensino híbrido, né? E esse ensino híbrido acaba dividindo muito o professor, né, que tem que se atentar para dois contextos, o virtual e o físico. E isso causa, às vezes, muita ansiedade e até outros transtornos. Então, é muito difícil, às vezes, o gestor, né, motivar a equipe dele e também os alunos a começarem o ano aí com um gasto total. A geração atual, ela é diferente de tudo com que lidamos nas últimas décadas, né? As gerações, elas vão se modificando, lógico, mas essa geração especificamente que a escola tem recebido, né? Já são nascidos na era da informação, com acesso desde cedo aos dispositivos digitais e às tecnologias. Esses alunos estão acostumados a buscar o conhecimento de forma rápida, né? Então, se eles querem saber alguma coisa ou têm alguma dúvida, eles já procuram no Google imediatamente através do celular. Só que eles não se aprofundam muito nessas pesquisas, né? Geralmente eles veem ali um significado superficial, acabam nem checando a fonte para ver se é verdade ou não, né? E então é uma maneira de buscar conhecimento rápido, mas também muito superficial e nem sempre com verdade, né? A gente também pode notar que muitos deles têm dificuldade de se concentrar em tarefas longas e complexas. Então, às vezes, quando a gente propõe uma pesquisa mais aprofundada, até num assunto que eles gostam, eles até têm interesse, eles começam a tarefa, mas eles não conseguem se manter ali, porque essa multiplicidade de dispositivos, de telas, né, que nós temos hoje em dia, acabou dispersando um pouco a atenção tanto de adultos quanto de crianças e adolescentes. Então, a tarefa da escola de passar conhecimento de forma analógica e tradicional tem sido sofrida, precisa mudar isso, né? Ela precisa aderir às tecnologias e precisa arrumar um modo de ensinar que não seja tão arcaico, porque o cérebro dessas novas gerações é diferente, né? A absorção de conhecimento é diferente. Isso causa muita insegurança no quadro docente, também nos pais e responsáveis por esses alunos. Os adultos não sabem lidar com várias questões relacionadas à infância e adolescência atual, acabam perdidos. Então, nessa situação, a gestão escolar precisa estar atenta, atualizada e bem informada para ser um ponto de apoio para todos esses envolvidos. É preciso que ela se atualize, busque formas, né, de lidar com esse contexto, até para orientar pais, familiares e os próprios alunos e professores. Se observarmos comportamentos de pessoas com muita diferença de idade, nós vamos notar que pensam e agem de modos diversos, né? Se aproximando mais dos pares, que são aquelas pessoas que têm mais ou menos a mesma idade que a gente, que dos mais jovens ou mais velhos do que elas. Então, assim, a gente tem maior identificação com as pessoas da nossa geração e da nossa faixa etária, na maioria das vezes, no que diz respeito a questões assim sociais, né, trivialidades sociais. Essa diferença entre gerações levou os cientistas a estudarem e classificarem grupos de pessoas com contextos culturais semelhantes, mas idades diferentes, né? E segundo esses estudos, os alunos da educação básica, eles pertencem à geração Z,
que é uma geração que nasceu a partir da década de 1990, e também temos alunos da geração alfa, que são alunos que nasceram a partir de 2010, né? Ambas as gerações são nativas digitais e têm formas de agir e de pensar muito semelhantes. Como a geração alfa ainda está em estudos, né? A gente tem mais informações da geração Z, mas a gente precisa também atentar que a geração alfa, que nasceu em 2010, já está no meio do ensino fundamental 2, né? Já estão com 12 anos. Então, elas também já possuem características suficientes para a gente conseguir ver ali uma coesão em relação ao comportamento, né? A geração Z, ela herdou algumas características da geração antecessora, que é a geração Y. Essa geração Y, ela é chamada de millennials também, né? Que é a primeira geração que teve contato de fato com a tecnologia digital relacionada à internet, aquela internet globalizada, né? E redes sociais e tudo que nasceu a partir dessa internet. Então, essas gerações, elas têm como uso das redes sociais para fazer lazer e interação, a necessidade de atenção, o imediatismo, né? Uma geração, ambas as gerações, né? São muito ansiosas, e a geração alfa também. Falta de apego às raízes e tradições. Então, assim, em relação a costumes, eles se identificam mais com questões atuais do que tradicionalismos, né? É lógico que a gente fala isso, gente, de uma maneira geral. Isso depende muito do grupo social que o adolescente e a criança está inserido, e a pressão desse grupo sobre a criança e o adolescente, né? Então, eles têm uma rede ampla e diversificada de amizades, a maioria virtual, mas como é virtual, não é muito aprofundada, né? E é uma geração bem informada. Aliás, as 3 gerações são muito bem informadas. Além desses comportamentos, também são características da geração Z estar constantemente conectadas por meio de dispositivos portáteis. Os millennials também são assim, né? Eles são ansiosos e alguns são mais introvertidos na questão das interações sociais físicas, né? Então, nós temos uma grande quantidade de adolescentes e crianças com dificuldades nessas interações físicas. É uma geração intensamente ligada a tecnologias, ela precisa que a escolha lhe ofereça essas ferramentas para se motivar, que a escola, né, lhe ofereça essas ferramentas para se motivar a aprender, a estudar e a se concentrar nos conteúdos acadêmicos. Não é que eles não gostem de livros, mas eles precisam, além dos livros, dos cadernos, do material escolar físico, eles precisam da tecnologia digital também, né? As profissões tradicionais e a formação universitária não necessariamente interessam a essas novas gerações, muitos nem querem fazer faculdade, né? Justamente por causa do imediatismo. Falar, eu vou ficar 4 anos numa faculdade para depois para o mercado de trabalho. Não, eu já quero ir para o mercado de trabalho fazer o que eu quero, o que eu gosto, ganhar dinheiro. Então, a gente ouve muito isso no ensino médio. Eles procuram empregos menos formais, de formação mais rápida e específica, e eles não constroem laços muito duradouros com as empresas. Isso é uma característica que foge completamente àquela geração que nasceu antes de 1990, que tendia a ter uma relação de lealdade com o seu trabalho, com o seu emprego, ficar anos e anos e anos trabalhando para uma mesma empresa, para o mesmo empregador, ou ficar anos e anos e anos numa mesma área, exercendo a mesma função. Existe uma dificuldade muito grande dos millennials, da geração Z, em relação a isso, né? E eles vão perdendo a motivação, vão abandonando projetos, porque com tantas possibilidades, eles acabam um pouco perdidos nas escolhas. Emocionalmente, os alunos da geração Z precisam de atenção, tanto os da geração Z como da geração alfa. Eles precisam de cuidados constantes e costumam ser mais instáveis que os da geração anterior, né, que são os millennials. São crianças protegidas e que cresceram cercadas de cuidados, por vezes exagerados, não estão acostumadas às frustrações, não estão acostumadas a ouvir a palavra não,
Se a criança frequenta a escola desde muito pequena, ela perde um pouco isso, né? Esse egocentrismo, porque ela aprende a se relacionar socialmente, ela aprende que o mundo não gira em torno dela, né? Que tem os pares dela e todos têm os mesmos direitos, né? E a escola mostra um pouco para essa criança um princípio de vida social. Agora, se a criança é criada muito isolada, principalmente sem ter irmãos, primos da mesma idade, quando ela é o foco da atenção dos adultos, ela acaba tendo uma necessidade muito maior de atenção, de reconhecimento, de reforço, né? Então, quando essa criança se confronta com realidades mais duras, como da nossa sociedade, do mercado de trabalho, eles acabam deprimidos, desmotivados, sentindo-se fracassados. É muito comum na escola a gestão ter que lidar com as 3 gerações. Por quê? Os milênios são professores, muitos professores são milênios, né, no caso. É, muitos alunos são da geração Z e muitos alunos são da geração alfa, né? Então, a gestão acaba tendo que contornar questões ligadas a essas 3 gerações que são muito parecidas. Então, muitas vezes você tem um professor com um comportamento mais infantil que de um aluno, você tem um aluno com problemas de adulto, né? Uma criança com problemas de adulto, então acaba se misturando um pouco. A ansiedade também tem se tornado característica das Olá, novas peço gerações. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Característica das novas gerações, o imediatismo, né, que eu falei, a falta de interesse e de motivação tem feito com que a saúde mental dos jovens prejudique e demande a atenção dos adultos. Muitos adolescentes são vulneráveis emocionalmente, não sabem lidar com a pressão das redes sociais, da escola, dos pais, podem tomar atitudes extremas, como a automutilação. A gente tem visto, infelizmente, muito isso na escola, né? Os alunos se cortando, principalmente meninas, e infelizmente até o suicídio. É um desafio para pais e professores educarem essas crianças. E muitas vezes os professores e nem mesmo a gestão estão equilibrados o suficiente para fornecer essa educação emocional, porque os adultos também estão passando por um momento difícil, principalmente nessa situação pós-pandemia, né? Mas a gestão, ela precisa se informar a respeito de como orientar esses alunos, principalmente em questões mais sérias, como essa da automutilação, né? A depressão, saber ter sempre profissionais ali para poder encaminhar, saber como conversar com os pais e com esses alunos. E embora esses alunos sejam emocionalmente mais vulneráveis, até por todo o contexto, né, a gente não pode acreditar tudo isso a um excesso de cuidado dos pais. Essas novas gerações cresceram num cenário muito instável, né? A sociedade ocidental toda tem um cenário muito instável já há algumas décadas. Então, tudo isso, lógico, refletiu no crescimento e desenvolvimento dessas gerações. Enquanto eles apresentam um comportamento altamente eficaz para lidar com as tecnologias e a informação, eles se adaptam muito rápido, né? As tecnologias, eles apresentam um aspecto psicológico e emocional extremamente frágil, altos níveis de ansiedade e muitas dificuldades em manter o foco e a atenção nas atividades.
Então, é muito comum eles se desmotivarem muito rapidamente, né? E já quererem trocar de dispositivo, de tema, de atividade. E a escola, a maioria das escolas ainda usa métodos tradicionais e ultrapassados de ensino. Ela não consegue captar ou manter o interesse dessa geração. E a nova BNCC, inclusive, fala que o currículo precisa mudar esse cenário na escola para que ela consiga ensinar essa geração. Tem uma dica de livro aí que chama A Motivação do Aluno, Contribuições da Psicologia Contemporânea. Então, assim, a visão da psicologia é muito importante para essa questão da motivação, porque ela vai pegar não só esse aspecto acadêmico, né, da escola, de ensinar conteúdos, mas também essa parte psicoemocional, né, do aluno, que interfere tanto no aprendizado na maioria das situações atuais. Então, a escola precisa mudar. Na questão do currículo, a nova BNCC já atende essas necessidades, né? Agora a escola precisa se estruturar para atender também essas necessidades. A primeira atitude da escola é se adequar a métodos de ensino mais atuais, né? Utilizando estratégias didáticas mais efetivas e adotando pedagogias mais ativas. Os nossos alunos não querem, não conseguem ficar parados, eles precisam participar do processo de aprendizagem, né? As teorias de aprendizagem, elas vêm servir de apoio para a construção do currículo, do material didático, assim como os planos de aula e as práticas do cotidiano escolar, né? O aluno precisa se identificar com a escola, com seus professores e com os conteúdos ensinados. Esse é o primeiro passo para motivá-los. E isso tudo já está presente nas orientações tanto dos PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, como da nova BNCC. Outra mudança necessária é que se refere aos recursos didáticos e tecnológicos, né? O investimento precisa ser intenso em tecnologia e materiais interativos, para que o aluno possa fazer essa troca junto com o material. O professor precisa aprender a lidar com essa tecnologia ainda nos cursos de formação e precisa se manter atualizado quanto a elas. Então, não tem mais aquela desculpa de eu não sei mexer com isso e eu não sei lidar com esse programa. Tem que ver o que a escola tem disponível de tecnologia, pelo menos aquela tecnologia que tem ali na escola você tem que dominar, tá? De nada adianta a escola oferecer recursos tecnológicos se o professor não sabe aproveitá-los, né? O celular não deve ser encarado como um inimigo, mas sim como um aliado, uma ferramenta importante para motivar os alunos a participarem das aulas, né? Você coloca algumas regras e alguns limites, mas sem tirar a autonomia dos alunos e sem tirar o celular da mão deles. Isso parece que causa mais ansiedade. Eu, por exemplo, sou professora de língua portuguesa e eu deixo os alunos usarem o celular, eu deixo que eles fiquem com o celular, eu monitoro, lógico, né? Para que eles consultem o dicionário, né? Então, eu acabo colocando várias palavras novas no texto, na lousa, e eles vão procurar. É uma técnica que eles dominam, que é de pesquisa. Então, eu uso isso ao meu favor. A própria internet, então, ela se torna uma ferramenta didática útil ao professor, porque ele pode acessar rapidamente conteúdos, jogos, exercícios, dados estatísticos, dinamizando a aula e otimizando o tempo. Então, assim, a nossa cabeça, às vezes, ela não dá para guardar tudo. Por exemplo, no caso da língua portuguesa, guardar todas as regras gramaticais da língua portuguesa na cabeça, ali na pronta entrega, é muito difícil. Então, às vezes, a gente esquece ali uma outra regra, então a gente consulta a internet rapidamente ali. Então, é uma ferramenta importante, né? Tem uma outra dica de livro, que é a motivação no ensino médio. O ensino médio está passando por reestruturação esse ano, né? Orientação dos alunos para metas de realização, do Marcelo Simões Mendes. Então, aí é focado mais no adolescente, que requer muita atenção da gente, justamente por essas questões socioemocionais que têm perturbado bastante o desenvolvimento deles na escola e fora dela. Não podemos esquecer que parte da motivação do aluno vem do professor, portanto, este deve ser também motivado, né?
Quem vai motivar o professor é a gestão. Primeiramente, oferecendo suporte, apoio nas suas questões profissionais e pessoais, porque o professor é um ser humano e também está passando por um momento difícil nessa pós-pandemia, assim como todos estão. Então, é preciso um olhar de empatia ali na hora de lidar com o professor, né? Muitas escolas encaram o professor como uma máquina que nunca dá defeito, quando dá, precisa ser substituído, e não é bem assim, né? O professor, ele passa por altos e baixos na vida, como todo ser humano. É lógico que ele sempre vai fazer o possível, pelo menos eu acredito e vejo isso, para dar uma aula ali significativa, sem deixar as coisas de fora interferir, mas nem sempre isso é possível, né? E a escola precisa começar a mudar essa visão, e essa mudança começa pela gestão. A gestão precisa estar aberta ao diálogo, cooperar com o trabalho docente, precisa ter uma relação de parceria e ajuda mútua. E essa relação de parceria, ela precisa de algumas atitudes da gestão em relação aos professores. Por exemplo, manter um ambiente seguro, tranquilizador e cooperativo na escola. A gente sabe que tem escola que funciona na base da ameaça e da pressão sobre os professores, né? Isso acaba refletindo em todo o processo educativo, não é nada saudável. Estar pronto para tirar dúvidas, orientar, sem críticas hostis e julgamentos. Isso faz parte, inclusive, da ética de trabalho de um gestor, né? Que é fazer observações construtivas, num tom de voz assertivo, porém sem gritar e sem agredir verbalmente. Ficar atento ao aspecto emocional dos educadores, conversar sempre que perceber algum sintoma preocupante. Se o professor estiver passando por um momento, saber como orientar, né? Como encaminhar esse professor para uma ajuda e fazer as trocas necessárias ali, às vezes no horário de aula, para poder ajudar esse professor. Criar métodos de reforço positivo para os professores através de dinâmicas e elogios. Então, tem gestão que só critica negativamente, não faz um elogio quando o trabalho dá certo. Isso está errado, né? Promover a participação dos professores nas decisões que envolvam a sala de aula é muito desconfortável quando você tem um planejamento no início do ano. Durante o ano, esse planejamento muda e eles simplesmente comunicam o professor quando esse professor está a 2 minutos de entrar na sala de aula, né? Então, isso não pode acontecer. O gestor precisa ser democrático nas decisões dele. Mesmo que ele tome uma decisão unilateral, ele precisa comunicar isso com antecedência e preparar o professor para essa decisão que ele tomou. Precisa passar tranquilidade, confiança nos momentos de avaliação ou de crítica desse professor, né? Valorizar o esforço e engajamento dos professores, que muitas vezes fazem mais que o necessário dentro da escola. Geralmente você é pago para dar aquela aula de 50 minutos, né? Então você dá aulas. Mas em quase todas as escolas a gente faz mais do que isso. A gente orienta aluno, a gente corrige trabalho, corrige tarefa, a gente participa de eventos, ajuda a montar e desmontar esses eventos, né? A gente participa de várias atividades extra-classe de boa vontade, pelos alunos. E muitas vezes não recebemos sequer um obrigado. Então, a gestão precisa ser delicada em relação a isso, né? Ser sensível em relação a isso. Apontar e corrigir o erro, mas sem alarde, explicando como fazer de forma correta. Que entra também a postura ética novamente, que já falamos da ética, né? Você não vai chamar a atenção de um funcionário na frente de todos os seus colegas. Isso em nenhuma profissão é considerado uma atitude ética, também dentro da escola. Então, tem gestão que vai ali fazer uma crítica dura a um professor, na frente de todos os professores, na sala dos professores, né? E de uma maneira muito deselegante. Outra coisa, o professor, quando está no seu intervalo ali na sala dos professores, ele não deve ser incomodado pela gestão, né? Aquele momento ali não é um momento de trabalho, é um momento de intervalo no trabalho. Quer conversar com os professores, convoque uma reunião. Quer conversar com o outro professor, chame na sua sala, né? Não é um momento ali. Então, falta ética, falta sutileza em alguns gestores. Isso não se aprende na faculdade, isso se aprende com a convivência humana e humanizada. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil.
Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!